Em busca de um padrão de beleza impossível para a maioria das pessoas, as mulheres acabam sacrificando a saúde para se encaixar nesse padrão. É a ditadura da magreza. A gente conversa agora sobre esse assunto com o Dr. André Gordilho, que vai falar para a gente quais são, como se desenvolve e como tratar os distúrbios alimentares. Bom dia, doutor. Para começar, esse é um problema exclusivo das mulheres? Não é exclusivo das mulheres, mas é muito mais comum nas mulheres, assim, diria que 8 a 10 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Mas também existe uma faixa etária que é mais propícia a esse tipo de problemas, adolescentes, com certeza. Em geral, os transtornos alimentares mais comuns, que são a anorexia e a bulimia, se iniciam na adolescência, né, entre 15 e 16 anos, 14, e aí vão se desenvolvem perpetuando pela idade adulta. Né? E aí, nesse caso, é preciso uma atenção dos pais, né, especial aí nesse sentido. É, exatamente, porque, assim, como você comentou no início, existe essa ditadura da magreza, né? Assim, o padrão de beleza feminina veio mudando, né? Em 1925, as mulheres mais gordinhas eram o padrão de beleza mais comum. Isso foi mudando até que na década de 70 começou aquela magreza excessiva e quem dita a beleza, profissionais da moda, etc., que não necessariamente são pessoas que têm uma afinidade maior com as mulheres. E as mulheres querem atender esse objetivo, esse chegar nessa perfeição que não dá para chegar. E por conta disso terminam desenvolvendo padrões de compensatórios ou então de não alimentação que podem levar inclusive à morte. Certo. Agora, como perceber? Quais são os sinais, os sintomas de um distúrbio alimentar? Os sintomas principais é o adolescente começar a se interessar mais por dietas, assim, começar a se queixar da própria imagem, dizer que está gorda sem necessariamente estar. Esse tipo de mudança, começar a deixar de comer o que normalmente come, enfim, se interessar em sites de internet por dietas, por coisas, enfim, né? Mais ou menos são essas as coisas que se deve estar mais focado e mais atento. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que não quer se identificar. Ela diz assim: apesar de serem mais comuns na adolescência, como o senhor falou, a anorexia e a bulimia podem aparecer depois dos 30 anos? Podem, é possível sim também, não é impossível não, não é o mais comum, mas é possível. E quais são os sintomas, quais são as mudanças corporais, no caso, com a pessoa a partir de 30 anos que assim, pode estar desenvolvendo essa doença? A anorexia, na verdade, a pessoa ela para de comer, assim, ela deixa de comer, e assim, é importante lembrar que tem uma alteração na imagem, na imagem corporal. A pessoa, apesar de magra, de visivelmente magra, com um peso extremamente abaixo do normal, ela se enxerga gorda e com isso continua deixando de comer, levando a problemas físicos, metabólicos e fazendo com que a pessoa possa entrar em caquexia, inclusive em morte. Já a bulimia é aquela coisa, a pessoa come em excesso, quantidades muito grandes de comida, ingesta calórica muito alta, em geral sem nenhum prazer, e depois compensa com métodos purgatórios, que o mais comum é o vômito, mas pode ser exercícios físicos em excesso, laxativos, etc. Em geral, a anorexia tende a ser mais grave, porque o risco de morte realmente existe e é bem maior, mas a bulimia também é bastante problemático. Agora, doutor, e o tratamento desses distúrbios alimentares é realmente a base apenas de remédio, um tratamento nesse sentido, ou é mesmo a questão psicológica do paciente? Não, o tratamento ele não é só a base de remédio, também, em geral, também não é só psicológico. Assim, a gente utiliza as duas vertentes. Existe tratamento medicamentoso, né? Assim, em primeiro lugar, por exemplo, um paciente anorético com perda grave de peso, com problemas físicos, você tem que focar no tratamento clínico dele, você tem que restabelecer nutricionalmente esse paciente, restabelecer peso, ou seja, clinicamente estabilizar esse paciente. Depois você vai entrar com as medicações específicas para o tratamento e a psicoterapia associada. Em geral, a psicoterapia cognitiva que tende a ter os efeitos mais rápidos e, posteriormente, dá seguimento. Mas lembrar que, assim, apesar do tratamento, às vezes, obter resultado, a recaída é muito comum. Então, é um tratamento de longo prazo. Ou seja, é um tratamento provavelmente muito difícil. Tem um prazo, tem um período, mais ou menos, doutor, que a gente pode saber que dura um tratamento de um problema como esse? Isso é variável, mas, em geral, é de longo prazo. Dura anos, porque as recaídas são muito comuns. Doutor André, muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Bahia. Bom dia.